Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos nesta manhã abençoada, a partir do Senhor nesta manhã, que o Senhor nos concede essa oportunidade para nós estarmos na casa do Senhor. E assim estaremos fazendo uma oração para nós iniciarmos a escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, o primeiro culto da semana, a escola bíblica dominical. Estaremos orando ao Senhor neste momento, para assim nós estarmos iniciando o estudo, o ensinamento da palavra do Senhor nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem concedido de estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, no Teu santuário, para nós estarmos aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, muito obrigado. Continua, Senhor, nos fortalecendo na Tua presença. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continua fazendo presente, Senhor, em nosso meio nesta manhã, falando em nossos corações, indo, Senhor, de encontro nos lares, Senhor, nesta manhã, visitando, contemplando, Senhor, as famílias, Senhor, nesta manhã, Deus. Nós te pedimos, Senhor, porque Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que tudo pode fazer, Senhor, para com nossas vidas. E as nossas vidas, Senhor, se encontram, Senhor, nas Tuas mãos. Tu és um Deus poderoso, um Deus que tudo pode fazer, meu Deus, nesta manhã. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua, Senhor, nos abençoando. Abençoa, Senhor, a cada dia essa igreja. O nosso pastor, Senhor José Ribeiro, a sua família, os obreiros, Senhor, da Tua casa, Senhor. Todo o ministério de Parque Itapuã. Ó Deus, continua abençoando, fortalecendo os Teus servos, Senhor. Ó Deus, a cada departamento, Senhor, da Tua casa. Ó Deus, que eu possa, Senhor, continuar abençoando a união feminina, a união masculina. Ó Deus querido, coral, Senhor, da Tua casa, sobrinho de louvor. O nosso pastor Jonas, nossa irmã Simiana. Abençoa os Teus servos, Senhor, nesta manhã, neste dia. Ó Deus, o departamento da UJADEP, Senhor, da União de Criança, Adolescente, da Tua casa, Senhor, nesta manhã. O Senhor possa estar visitando a cada componente, Senhor, nesta manhã, neste dia. A cada irmão, a cada irmã, nos seus lares, por onde, Senhor, estiver, Senhor, que esteja assistindo esta programação. Ó Deus, o Senhor possa, Senhor, estar falando aos corações nesta manhã. O Senhor possa estar abençoando de forma grandiosa, concedendo saúde, concedendo vitória para com os Teus servos, Senhor. Nesta manhã que nós te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Juntamente com os irmãos nesta manhã, estaremos louvando a Deus com o hino 291 da harpa cristã. Aleluia. 291. Após estaremos fazendo a leitura bíblica em classe. Os irmãos com as suas revistas aí nos seus lares estará nos acompanhando. Aleluia. Nesta manhã, aleluia, esta manhã possamos sentir a presença do Espírito Santo. E não é diferente aí no seu lar também. Aleluia. O Espírito Santo se faz presente. Aleluia. Louvado seja Deus. 291 da harpa cristã.
O de cruz se erigiu, dela onde e aflugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
Glorificado seja Deus nesta manhã. Aleluia. Engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Chegamos, irmãos, à quinta lição desse trimestre, o segundo trimestre de 2020, que estaremos falando sobre liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Aleluia. Lição 5, 3 de maio de 2020. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse é o título da lição desta manhã. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Aleluia. A lição bíblica em classe, os irmãos podem estar acompanhando em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Aleluia. Os irmãos vão acompanhando conosco nesta manhã. Aleluia. A palavra do Senhor nesta manhã para com as nossas vidas. Aleluia. O versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, Senhor, nesta manhã. Eis aí o Teu Filho, Senhor, nosso irmão, auxiliar de trabalho, o jovem Ezequiel, professor da Escola Bíblica Dominical da classe de jovem. Estará, Senhor, nos trazendo, Senhor, o ensinamento da Tua palavra nesta manhã, para com nossas vidas, Senhor. Venhamos aprender de Ti nesta manhã. Continua, Senhor, falando em nossos corações, para a glória do Teu santo nome. É que nós te pedimos, Senhor, obrigado por tudo, pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta manhã, estaremos passando assim para o auxiliar de trabalho, Ezequiel, professor também da classe de jovem, aqui da Assembleia de Deus do Parque Itapuã. Aleluia, que tem também se dedicado a sua vida em aprender e ensinar da palavra do Senhor. Aleluia. E nesta manhã estaremos passando para o professor, auxiliar de trabalho, Ezequiel. Amém? Estará nos trazendo o ensinamento da palavra do Senhor nesta manhã. Amém. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo agora nessa manhã. Nesse dia, nessa manhã, estaremos estudando sobre a nossa lição de número 5, onde o título nos diz assim: liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu já deixei aqui marcado um versículo para a nossa meditação, que diz a respeito dessa salvação em Cristo Jesus, e não há outro caminho a não ser o nosso Senhor Jesus. Para quem estiver com sua Bíblia aí na sua casa, possa abri-la lá em João, no capítulo 14. E nós estaremos já começando a estudar o título da nossa lição de hoje, né, que fala sobre a salvação por meio da graça, a salvação na graça por meio de Cristo Jesus. João, no capítulo 14, no versículo 6. Nos diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus disse a Tomé e aos outros discípulos que estavam ali. E é da mesma forma para nós, né? Nos deixa bem claro que não existe outro caminho senão o nosso Senhor Jesus, né? Então nós estaremos abordando isso nessa nossa lição de hoje, falando sobre o nosso Senhor Jesus, que é o único caminho que nos leva ao Pai, o único caminho que nos leva à salvação. O nosso textual da nossa revista diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 e 5. A nossa leitura bíblica em classe, a qual já nos foi lida, eu deixei grifado aqui alguns 2 pontos importantes. O finalzinho do versículo 5. Da carta aos Efésios, capítulo 2, finalzinho do versículo 5, que diz assim: pela graça sois salvos. E o versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É interessante, a palavra de Deus vai nos dizendo aqui que nós somos salvos pela graça, e que ele deixa bem claro que é por meio da fé e não vem de nós. Não é por meio das obras para que nenhum de nós venhamos a se gloriar. Então, independente das nossas obras aqui na terra, isso não é o que nos salva. E durante a lição nós vamos decorrendo e vendo que as obras é uma consequência da fé que nós temos em Cristo Jesus. Lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 ao 23,
Tiago vai falar sobre relação às obras, que é impossível demonstrar a fé se não tiver obras. Ou seja, a gente vai tendo essa confirmação, que as obras é uma consequência da fé a qual nós temos em Cristo Jesus. Você que está aí na sua casa, poder acompanhar conosco a carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Para nosso entendimento, vai dizer, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura pode salvá-lo? A fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não vos derdes as coisas que és necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumprindo-se as Escrituras que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então aqui Tiago ele vai citar o exemplo, o grande exemplo de Abraão, né, que entregou seu filho Isaque para ser morto. E a palavra é bem específica quando vai falar de Abraão ter entregado seu filho Isaque. A palavra não diz que ele iria entregar, a palavra diz que ele entregou seu filho Isaque para ser crucificado. Porque antes de Deus ver as obras de Abraão, ele viu a fé de Abraão. Abraão, no seu coração, ele já tinha entregue seu filho Isaque, porque ele sabia que Isaque iria morrer. Mas Deus, quando provou a fé de Abraão, atentou ao seu coração e à sua fé e disse que não era necessário tal coisa, né? Mas que a obra de Abraão, nós vemos aqui, né? Que a obra de Abraão foi a fé de Abraão foi manifesta através de sua obra de entregar seu filho Isaque. Então, já no início aqui da nossa lição, isso nos deixa bem claro, né? Que é impossível a fé sem as obras. Ou nós dissemos que temos as obras, se não tivermos as fé, de nada valerá também, de igual forma. E lá no final da lição nós já vamos ver mais a profundo sobre isso, né? Inclusive, um fato importante de nós pensarmos aqui para falarmos é a respeito do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz ele não tinha obras, pelo menos a Bíblia não nos deixa claro se ele tinha obras antes daquele acontecimento, né? Mas quando ele reconheceu que Cristo era o Messias, que não era digno daquela morte, sim, eles eram, Jesus disse que naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, estaria ele no paraíso com Cristo. E a gente se pergunta, né? Que obras tinha aquele ladrão da cruz naquele momento? Talvez aquele ladrão da cruz tivesse vivido uma vida disseminada durante toda a sua vida e foi crucificado digno daquela morte, que era a morte mais cruel daquela época, uma das mortes mais cruéis da época. Então talvez ele não tivesse obras para mostrar e chegar naquele grande dia diante do Pai e mostrar as suas obras. Mas o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, disse que naquele mesmo dia ele estaria com o Pai no paraíso. Então o Senhor Jesus olhou a fé daquele homem, mas não olhou as suas obras, porque naquele momento não havia tempo para ele manifestar as suas obras. Mas a sua principal obra naquele momento foi reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Então Deus, pela sua fé e pela obra que ele teve naquele momento de reconhecer Cristo como Filho de Deus, deu-lhe o galardão dele naquele momento, né? Ele disse que ele encontraria com o Pai, com o Filho, lá no paraíso naquele mesmo dia. Então ele demonstrou a sua fé e a sua obra naquele momento foi de reconhecer Cristo. Não sabemos antes disso se ele tinha ou não tinha boas obras, mas o fato é que ele demonstrou a sua fé. E pela fé que ele teve no Filho de Deus, ele foi salvo. Entrando aqui na nossa lição, já vamos aqui para a nossa introdução então. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação.
Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Nossa condição anterior, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração real da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto, enquanto vive. Então a palavra já vai começando a dizer lá aos Efésios que quando nós estamos afundados no pecado, nós estamos mortos, né? Ele vai se referir à palavra morta como o sentido de eu estar morto espiritualmente e moralmente. Porque o pecado, a palavra também vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então quando nós vivemos no pecado, nós estamos mortos e não temos a vida que Jesus morreu para nos dar. Então nós estamos mortos espiritualmente e moralmente quando estamos vivendo na prática do pecado. Jesus morreu por nós para nos dar o direito à vida, né? Para nos dar o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é o direito de escolha. É o direito que nós temos de escolher a vida eterna com Cristo ou a morte eterna sem Cristo. Então, ele morreu e não foi em vão, porque sabemos que muitos o aceitarão, muitos escolherão a vida eterna com ele, e os que não aceitarem, ele deu sim também esse direito. Né? Todos nós temos o direito de escolher viver com Cristo. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas à vida passada do salvo antes da regeneração. Então, nessa carta também aos Efésios, o apóstolo Paulo ele usa nesse capítulo 2 a metáfora andar. Metáfora é um sentido diferente que se equipara. Então, ele vai usar essa metáfora andar, porque antes da regeneração em Cristo Jesus, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário por amor de nós estávamos perdidos no pecado, andando no pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nos deu o direito à salvação em Cristo Jesus. Nos deu o direito à salvação pela graça, mediante Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. Então, nós andávamos nos pecados e agora nós temos a oportunidade de andarmos na luz, de andarmos em Cristo Jesus. Andaste, segundo o curso deste mundo, lá no capítulo 2, a parte B do versículo 2 também. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, quando Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, ele vai levar em consideração a forma como aquele povo lá em Éfeso estava vivendo, né? Vivendo da prática do pecado, da imoralidade, não mais vivendo de se transformar o mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta como o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele dá esse ensino, essa advertência para aquele povo, para o povo aos romanos, para que ele não viesse se conformar com as coisas deste mundo,
mas que eles viessem transformar pela renovação do entendimento deles para experimentar todas as coisas boas que Deus deixou para a gente. E o povo aos Éfesos estava fazendo dessa forma. Eles não estavam renovando pelo entendimento deles, pelo conhecimento, querendo transformar o mundo pela palavra de Cristo. Mas muitos estavam vivendo deliberadamente, vivendo as práticas do pecado, fazendo as coisas que não eram lícitas aos olhos do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai aconselhar que eles não andem de acordo com o mundo, mas que eles venham andar, serem diferentes, ser a luz do mundo, como o Senhor Jesus disse, né? O Senhor Jesus disseste para a gente, né? Que nós somos o sal deste mundo, nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Então a gente tem que ser a luz no meio das trevas, nós temos que ser a diferença. E o apóstolo Paulo vai, durante essa carta, aconselhando ao povo aos Éfesos, que eles fossem diferentes, não andassem como as coisas deste mundo, como o curso deste mundo. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Capítulo 2, versículo 2, a parte C. Aí esse trecho que ele diz que andaste segundo o príncipe das potestades do ar significa uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. O apóstolo Paulo então vai deixar bem claro que a nossa luta é contra as potestades do mal, contra as potestades do ar, que eles não viessem a ficar presos nas coisas deste mundo, né? Então, talvez eles estivessem muito presos às coisas mundanas, às coisas da carne, querendo viver as coisas deste mundo, se esquecendo que a nossa luta é contra as potestades do mal, contra Satanás e as hostes celestiais, né? Então o apóstolo Paulo vai aconselhando ao povo aos Éfesos para que eles andassem na luz, para que eles fizessem as coisas que eram lícitas aos olhos do Senhor e não andassem conforme o curso deste mundo, andassem conforme a natureza pecaminosa aqui deste mundo. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, a nossa consequência, nós éramos considerados como filhos da ira, filhos da perdição, porque vivíamos no pecado antes de conhecer a Cristo Jesus. Antes de Jesus Cristo morrer por nós na cruz do Calvário, nos dar o direito à salvação, à regeneração em Cristo, nós éramos considerados como filhos da ira. Paulo vai usar esse termo, filhos da ira, porque vivíamos na prática do pecado. Mas quando conhecemos a Cristo e nos entregamos a Ele, nós agora somos chamados de filhos de adoção, porque o nosso Deus celestial, nosso Pai celestial, nos tomou como filho, como herdeiros do seu trono. Então agora nós somos filho adotivo de Deus, nos dando o mesmo direito que o Filho Jesus Cristo. Imagina tal honra de nós sermos considerados como o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Antes da regeneração, através da morte de Cristo, nós estávamos perdidos no pecado. Vamos agora para o nosso tópico 2, para quem tiver a revista aí puder estar acompanhando conosco. Tópico 2. Vivificados pela graça. Por ato da bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Subtópico 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo Paulo declara exultante: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape de merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor, com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Está aqui uma referência, João 3,16, que é muito conhecido da gente, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venhamos a ter a vida eterna, escrevemos a vida eterna. Então, isso não nos deixa dúvida, que foi pela misericórdia do Senhor que nós hoje estamos aqui. Se não fosse pela misericórdia, nós não existiríamos. O autor aqui da revista também vai falar que Deus nos livrou da merecida ira. Então, nós merecíamos essa ira do mal, nós merecíamos estar nessa vida de sofrimento aqui na terra, mas pela misericórdia do Senhor nós fomos libertos de tudo isso. Lá em João 3,16, João escreve, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Então foi pelo amor imenso, imensurável de Deus que nós hoje temos direito à salvação, porque Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, pelo seu grande amor, pela sua grande e infinita misericórdia, da qual nós somos incapazes de conseguir descrever. Tamanho a misericórdia, tamanho o amor de Cristo por nós, a ponto de enviar seu Filho unigênito, seu Filho único, para morrer por nós, pecadores. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então, essa graça do Senhor que nos alcançou, né? Essa graça que é um favor imerecido que Cristo derramou sobre nós. Nós não merecíamos essa regeneração, nós não merecíamos ser alcançados pelo amor de Cristo, mas pela graça, por um favor imerecido, ainda assim o Senhor Jesus nos alcançou e nos deu direito à vida eterna com Ele. Então, não devemos de forma alguma negarmos essa salvação que Deus nos deu o direito. Deus nos deu o direito de escolhermos vivermos com Ele, de sermos salvos por Ele, mediante a sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus, mediante a sua graça. Exaltados por sua graça, é o subtópico 3 do tópico 2. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição e a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então nós temos 3 recompensas que nós ganhamos pela graça de Deus, pela graça de Cristo ao morrer por nós. Nós temos o direito à ressurreição, à vida eterna e a um galardão que nós vamos receber lá no céu pelas nossas obras. Tudo isso pela graça de Cristo, por esse favor imerecido. Então, quando nós morrermos aqui nesta terra, ou o Senhor voltar para nos buscarmos, nós teremos o direito à ressurreição, se estivermos mortos, nós a vida eterna com Cristo e seremos galardoados pelas nossas obras aqui na terra. Tudo isso por meio da graça de Cristo, este favor imerecido. Agora já vamos aqui para o nosso tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8, 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Esse é o ponto interessante onde nós iniciamos a nossa lição, né? Que nós temos fé em Cristo Jesus. Então, se nós temos fé em Cristo Jesus, consequência da nossa fé será as boas obras das quais praticaremos aqui na terra, né? Então, é impossível uma coisa não andar em conjunto com outra, né? Se nós temos fé em Cristo Jesus, nós sentiremos o desejo de praticar boas obras, que isso é o resultado da nossa fé em Cristo Jesus, porque Jesus é bondoso, longânimo. Jesus nos deu essas dádivas de praticarmos a bondade, porque Ele é bondade. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7, que nós lemos no início da nossa lição. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio por parte de Deus, e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu o direito à vida eterna. Mas Ele não retirou do homem o livre-arbítrio, não tirou do homem o direito de escolha. Desde a criação, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e a Eva, Ele deu-lhes o direito de escolha, né? Dizendo que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que estava no meio do jardim, do fruto desta, eles não comeriam. Mas Deus não tirou o direito de escolha deles, a árvore estava lá, eles poderiam ou não comê-la, poderiam escolher obedecer ou não a Deus. Infelizmente, eles escolheram desobedecer, né? Comeram do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E até hoje a situação não mudou, né? Deus não tirou do homem o direito de escolha. Deus não tirou do homem esse direito de escolher se ele quer uma vida com Cristo, se ele quer a salvação ou a maldição. Então, Deus nunca tirou do homem esse direito de ele escolher o que ele quer. Deus sempre vai colocar para o homem a escolha de dois caminhos, né? Deus ele dá ao homem o direito à salvação com ele e à perdição. E cabe a nós escolhermos se queremos uma vida com Cristo, se queremos viver com Ele ou se não queremos. Sabemos que o caminho sem Cristo é tortuoso e mau. Então, mas Deus, por ser longânimo, bom, pela sua graça, sua infinita misericórdia, Ele nos concedeu o direito à vida eterna com Ele. Agora cabe a nós escolhermos vivermos eternamente com Ele. O subtópico 2 vai dizer assim: obras como evidências de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira é a expressão: isso não vem de vós. Trata de salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então é bem claro na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo deixa que a salvação não é pelos nossos esforços, não é pelo nosso merecimento, porque se fosse por merecimento, nenhum de nós seríamos salvos, mas que é pela graça, exclusiva graça de Cristo Jesus, que nós temos o direito à salvação. Então o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro na carta aos Efésios, né? Que eles andassem segundo os seus conselhos, que andassem segundo a palavra de Cristo, mas que nunca pensassem que pelas suas obras ou pelas coisas boas que eles estariam fazendo a partir de então, que eles seriam salvos. Não, eles seriam salvos sim pela fé em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Como a salvação é uma realização divina,
Agora somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo, somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo Paulo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, né, que antes da salvação, da regeneração em Cristo Jesus, nós andávamos em caminhos maus, fazendo coisas más aos olhos do Senhor. Né? E agora que nós temos a regeneração em Cristo Jesus, agora que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, nós fazemos boas obras. Então o verbo andar, ele vai utilizar em dois contextos diferentes, numa perspectiva negativa, quando andávamos fazendo coisas más, e numa perspectiva positiva, que agora andamos fazendo coisas boas, fazendo boas obras. E aqui nós entramos novamente naquele primeiro contexto que nós lemos no início da nossa lição, né? Sobre o que Tiago vai falar na sua carta, né? Que é impossível dizer que tenho fé e não pratico boas obras. Né? Então, uma palavra vai em concordância com a outra. Né? A carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, no seu capítulo 2, e a carta de Tiago, também no capítulo 2. Uma está em concordância com a outra. É impossível dizer que tenho fé e não pratico boas obras. É até interessante a gente entrar nesse contexto, que é o contexto que nós vivemos nos dias de hoje, né? Em meio a essa pandemia, em meio a toda essa assolação a como o mundo vem vivendo, e que nós como cristãos sabemos que tudo isso está descrito na palavra, né? Que isso viria e é o anúncio da volta do Messias, o anúncio da volta do nosso Jesus. E essa epidemia, muitas pessoas estão necessitadas e precisando da igreja. E a igreja, como também deve praticar obras sociais, esse é o momento da igreja mostrar essas boas obras, que é, como nós estudamos aqui na palavra de hoje, é uma consequência da fé que nós temos em Cristo Jesus. Se nós temos fé em Cristo Jesus e cremos na sua palavra, cremos no nosso Senhor, devemos praticar as boas obras, como demonstrando que nós temos a fé em Cristo Jesus. Antes de concluirmos a nossa lição de hoje, foi um pouco mais rápido, mas antes de concluirmos a nossa lição de hoje, eu queria ler aqui em João, capítulo 21, versículo 25. Eu gosto bastante desse versículo, que vai nos falar daquele que mais fez obras entre nós, né? Que é o nosso Senhor Jesus. Quando a gente vai falar de obra, vai falar de fé, não existe como não falarmos do nosso Senhor Jesus, que é em quem nós baseamos a nossa fé, né? O autor da nossa fé é o nosso Senhor Jesus. A sua maior obra foi morrer na cruz do Calvário por amor de nós, que é o que, se estamos vivos hoje, se estamos de pé hoje, é pela essa tão grande obra que o nosso Senhor Jesus realizou por nós. Foi se entregar na cruz do Calvário por amor de nós imerecidamente, ou seja, pela sua graça. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, que é o último capítulo e o último versículo de João. É bem interessante essa palavra, eu gosto bastante, que para a gente tentar entender um pouquinho da imensidão das obras que Jesus fez aqui na terra. No último capítulo e último versículo do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esse é o encerramento deste evangelho que João escreveu. Sabemos que teve, além do Evangelho de João, outros 3 evangelhos e muitos outros livros a quais falaram de feitos de Jesus. Só que João deixa bem claro que não há livros no mundo que contenham todas as escritas de todas as boas obras, de todos os feitos que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Então, o nosso maior exemplo de boas obras é o nosso Senhor Jesus, que deixou diversos exemplos através da sua palavra, através dos 4 evangelhos, e que nos mostra até os dias de hoje as suas boas obras através de nós mesmos. Nós somos o maior exemplo de boas obras que Jesus faz aqui na terra. E tudo isso mediante a nossa fé em Cristo Jesus. A conclusão nos diz assim na nossa lição: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna.
por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, aqui na nossa conclusão da nossa lição de hoje, deixa bem claro que nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da perdição e não tínhamos direito algum à salvação em Cristo Jesus, a sermos regenerados em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Mas pela sua imensa graça e misericórdia que nos alcançou, Ele nos deu esse direito à vida eterna com Ele. Então hoje nós temos esse direito à vida eterna, hoje nós temos o direito à salvação. Basta nós escolhermos andarmos com Cristo, a seguirmos por este caminho que se chama Jesus. Nós lemos lá no início da nossa lição, em João, no capítulo 14, Jesus fala bem claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ninguém chega ao Pai se não for por Cristo. Então Jesus deixa bem claro que Ele é o único caminho para nos achegarmos até a Deus, para nos chegarmos ao Pai. Então foi mediante Ele que nós fomos regenerados do pecado, mediante Jesus, que nós temos direito à vida eterna, à salvação em Cristo Jesus, e mediante a Ele que também nós praticaremos boas obras aqui na terra, que é uma demonstração da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então a nossa lição de hoje foi essa, falando a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus, da salvação pela graça mediante Cristo Jesus e das boas obras a quais nós temos que praticar, que é uma prova de que nós temos em fé em Cristo Jesus, pois Ele assim nos ensinou. Amém. Aleluia. Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão Ezequiel. Aleluia. Que tem se dedicado a sua vida no aprendizado, no ensinamento da palavra do Senhor. Fico muito feliz, me sinto muito alegre de ver jovem se dedicando, aprendendo da palavra do Senhor, transmitindo aquilo a qual aprendeu. Isso para nós é muito gratificante. Agradeço a Deus, porque Deus tem colocado junto conosco na escola bíblica dominical pessoas capacitadas, pessoas que dedicam as suas vidas no ensinamento da palavra do Senhor. Aleluia. Tivemos aí nas outras lições irmãos, irmãs, professoras, professor ensinando da palavra do Senhor. Aleluia. E isso para nós é muito gratificante. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, por todos os obreiros do Ministério do Parque Itapuã que tem nos apoiado nesta obra da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Para nós nos sentimos assim muito honrados. Para nós é uma honra, aleluia, ver a promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus nesta manhã possa estar falando a cada vez mais e mais em vossos corações. Sabemos que a palavra do Senhor é o nosso alimento diário. E durante a semana nós estaremos assim estudando a lição de número 6, que será, se assim Jesus não vir para buscar a tua igreja, no dia 10 de maio, na próxima semana, no próximo domingo, estaremos aqui transmitindo da palavra do Senhor. Aleluia. Que estará falando sobre a condição dos gentios sem Deus. É o título da próxima lição do próximo domingo. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando a cada dia cada aluno da escola bíblica dominical.
que venhamos nos dedicar, estudar, aprender da palavra do Senhor. Aleluia. É tempo de nós estarmos fortalecendo na palavra, obtendo conhecimento, sabedoria da parte do Senhor. Aleluia. Que sempre Deus concede oportunidades para a gente estar falando da palavra. Pessoas que necessitam, estão sedentas de ouvir algo da parte de Deus. Aleluia. Que nós venhamos aprender, dedicar as nossas vidas no aprendizado da palavra do Senhor. Deus possa estar abençoando a cada um irmão, a cada irmã, a cada família nesta manhã. E assim estaremos orando a Deus nesta manhã, para nós encerrarmos a escola bíblica dominical. Aleluia. Também estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs que neste momento estão carentes das orações nossas, dos nossos irmãos. Estaremos assim orando a Deus nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nesta manhã te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem concedido de estar no teu santuário, na tua casa, Senhor, para nós estarmos assim aprendendo da tua palavra. Continua, Senhor, nos abençoando, Senhor, nossas vidas, também a vida, Senhor, do jovem auxiliar de trabalho, professor da escola bíblica dominical Ezequiel, e também a sua família, Senhor, nesta manhã. Ali seus pais, Senhor. Senhor, também nós te pedimos, Senhor, pela vida do presbítero Orlando, a nossa irmã Penha, a sua família. Também, Senhor, ali, Senhor, a irmã Márcia, Senhor. O Senhor possa estar visitando neste momento, contemplando, Senhor, nesta hora. Senhor, vai de encontro com os corações, né, Senhor, nesta hora. Com cada vida, Senhor, o Senhor sabe as necessidades de cada um, Senhor. O Senhor possa estar, Senhor, suprindo as necessidades. Se há alguma enfermidade, o Senhor possa, Senhor, estar curando, porque o Senhor é o médico dos médicos. Tudo, Senhor, está nas tuas mãos, no teu controle, Senhor. Ó Deus querido, nós te pedimos, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo nesta manhã. Quanto o Senhor se encontra, Senhor, ó Pai querido, juntamente conosco, meu Pai, te buscando, falando contigo, Senhor, neste momento. O Senhor conhece, Senhor, ó Deus, os corações. Ó Deus querido, talvez neste momento se encontrem pessoas, Senhor, de joelho dobrado perante Ti, Senhor, crendo, Senhor, na resposta de Ti nesta manhã. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, de forma grandiosa. O Senhor possa estar trabalhando. O Senhor possa estar salvando, libertando. Ó Deus, Tu, Senhor, que o Senhor trabalha, Senhor, em cada vida. O Teu Espírito Santo, Senhor, é que convence, Senhor, o homem do pecado. É que liberta, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando, que haja libertação nesta manhã, que haja renovação espiritual. Ó Deus querido, ó Pai amado, que haja, Senhor, fortalecimento, Senhor. Ó Deus, na vida dos teus servos nesta manhã, deste dia. Ó Deus amado, conceda, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus querido, o Senhor possa estar abençoando grandiosamente. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela escola bíblica dominical. Continua, Senhor, nos dando força, Senhor, nos fortalecendo. Põe, Senhor, em nossos corações uma sede, Senhor, para nós buscar a Tua palavra, Senhor, a cada dia. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, que possamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus amado, nós Te agradecemos neste momento, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Aonde que você se esteja neste momento, receba a bênção da parte do Senhor nesta hora. Aleluia. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todos, possam dizer amém.